O que nós vamos mostrar agora é um verdadeiro absurdo. Denúncia contra atendimento no INSS da Avenida Quito Junqueira, em Ribeirão. Um recado na parede do Instituto determina que os usuários devem aguardar na fila em pé, mesmo com cadeiras vazias ou graves problemas de saúde. Um verdadeiro absurdo que retrata o descaso e a falta de respeito com o cidadão pagador de impostos. Fotos registradas por um denunciante mostram um recado na parede do INSS da Avenida Quito Junqueira, em Ribeirão. E diz: atenção, aguarde na fila em pé, pois só terá atendimento quem estiver de forma correta. E bem ao lado da determinação, uma senhora com muleta que poderia esperar a vez sentada. Detalhe: várias cadeiras vazias. Indignação da assistente social Maria Vitória, que foi acompanhar uma senhora e se deparou com a situação. Quando a gente chegou, eu me deparei com uma fila, né, que tem o recado que só vai ser atendido quem estiver de forma correta na fila, em pé. E aí eu fiquei em dúvida com isso, né? Porque como o INSS é um serviço para pessoas idosas, deficientes, a fila pode até ser rápida, mas são dias e dias, né? E os dias que estão mais cheias, mais lotadas, as pessoas têm que ficar em pé para aguardar esse atendimento. É muito revoltante, né? Eu me coloco assim como se fosse a minha família, minha mãe, a minha avó. Eu não ia gostar que fosse atendida dessa forma. Uma boa parte das pessoas que buscam atendimento no INSS apresenta dificuldades motoras. O seu Carlos Roberto tem usado uma muleta e também não se conforma com a atitude do INSS de Ribeirão. Um absurdo. Quem frequenta aqui é gente de idade e ficar em pé numa fila não é fácil. Né? Dá para entender o motivo desse recado? Não sei por quê. Que tem várias cadeiras lá vazias e não deixam a gente usar. É um desrespeito ao direito dos idosos e de quem tem prioridade no atendimento. Porque a gente vem tem que ter uma comodidade, né? Pelo menos esperar sentado. Todo mundo tem esse direito, né? Quem está com problema ou sem problema tem que estar acomodado. Principalmente onde a gente vai estar, né? Primeiro, porque nós pagamos o governo para prestar serviço para a gente. Segundo, são idosos, a maioria. Tem que ter um atendimento decente. Tem que ter empatia, se colocar no lugar do próximo, né? Muita cadeira sobrando, é só organizar o espaço, adequar para quem precisa sentar, principalmente os idosos, né? E tudo vai ficar certo. Depois da denúncia, dias atrás, eu entrei no local, mas sem os equipamentos de gravação porque não foi autorizado. E o recado não está mais lá dentro. Questionei o responsável, que disse não saber do que se tratava. O órgão estava contrário à legislação. E sabendo disso, o que ele mais depressa fez? Retirou o comunicado. Mas o fato está lá, foi constatado. Então, esse público, pessoa com deficiência, pessoa idosa, gestante, lactante, pessoa com mobilidade reduzida, ela tem prioridade no atendimento e esse atendimento tem que ser imediato. Se o atendente estiver atendendo alguém que não seja com esse perfil, terminado esse atendimento, imediatamente ele já tem que atender essa pessoa. Essa pessoa não pode ficar esperando. Se ela não tiver uma fila específica, se ela tiver uma fila específica, ela vai ficar nessa fila específica, só que com toda comodidade. Então tem que ter um espaço reservado para preferencial e diferenciado para esse público. Então, por exemplo, a fila. Eu não vou ficar na fila, não vou deixar uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência esperando na fila preferencial. Eu vou ter um espaço adequado. Esse espaço adequado garante ao menos um assento para que ela possa se sentir confortável até que ela seja atendida. Esses direitos dos usuários foram cobrados pessoalmente por um vereador que recebeu a denúncia. Foi depois da visita dele no local que o recado foi retirado da parede e as cadeiras liberadas para uso. E a advogada acrescenta que quem tomou a iniciativa de colocar a regra pode ser responsabilizado. Existe uma lei municipal desde 93 regulamentando, a lei federal, que é desde 2010, que estabelece o atendimento prioritário, e depois o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ratificou esse atendimento prioritário e eles não estavam cumprindo. E a gente tem que lembrar que os órgãos públicos que não cumprem, quem responde por isso é o servidor ou o líder daquele local, o chefe daquele local.
ele vai responder pelo descumprimento da legislação. Então, isso também precisa ser apurado. Por que eles não estão cumprindo a legislação? E quem vai responder, consequentemente, pelo descumprimento é o gerente da unidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A assessoria do INSS informou que as imagens se referem ao atendimento de triagem existente em todas as agências. A triagem é o primeiro atendimento na agência destinado à distribuição de senhas e a outros serviços rápidos, o que de forma geral não há assento nesse setor de triagem. Mas esclareceu que foram colocados alguns assentos nesse setor na agência da Quito Junqueira e que os cartazes foram retirados. Infelizmente, né, gente, é mais um órgão público onde o usuário é maltratado, mal acolhido, ninguém procura o INSS se não estiver precisando de um atendimento no mínimo digno, né? Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Rony Gatto, advogado. Doutor, essa resposta do INSS de que não há assentos nas triagens condiz com os direitos dos idosos, das pessoas com deficiências motoras, das pessoas com outras deficiências que necessitam de um atendimento? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui mesmo diante de um caso terrível como esse, né, doutor? Uma boa tarde. Eu acho que o problema é mais profundo do que a simples questão da fila. Né? Nós observamos que o INSS, como alguns outros órgãos, têm sido sucateados. Né? E não é desta administração ou da passada ou de anterior, isso não estou dando nenhuma situação político-partidária aqui, longe de mim. Fato é que o INSS ele não tem mais sequer servidores para atendimento. Então, quando se discute a fila em pé ou sentada, se joga uma cortina de fumaça para a ineficiência do órgão público como um todo. Desde 2013, aproximadamente, não se contrata um servidor. E de lá para cá foram muitas aposentadorias, alterações de trabalho, enfim, pessoas que deixaram falecimentos, e isso gerou um déficit enorme no quadro. Sobre a fila em questão, ela é só mais um reflexo, reflexo da falta de treinamento, da falta de preparo, da falta de observância de normas. E não é preciso muito, basta um pouco de bom senso para nós entendermos o que foi repetido por todos aí na reportagem. Como esperar que uma pessoa que está no INSS com dificuldade de locomoção, uma pessoa idosa que compreende a grande maioria dos atendimentos... Gente, a pessoa só vai ao INSS ou porque ela tem um problema de saúde ou porque ela está já aposentado. Aposentado já é normalmente um idoso, acima de 60, acima até de 80 anos. Esperar que permaneça em pé para uma triagem não é factível, isso não é concebível ainda diante da justificativa. Basta um paralelo. Agências bancárias não podem fazer esta fila de forma inadequada. Por que o INSS poderia? Eu tenho a lei da fila do banco dos 15 minutos no Estado, que é justamente para evitar situações como esta. Por que o INSS, o nosso governo federal, poderia fazer de forma diferente? É falta de bom senso, é falta de respeito à Constituição Federal, que traz a proteção do idoso, que traz a proteção ao deficiente, seja lá qual for a sua deficiência, ao Estatuto do Idoso, ao mais recente Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso não é observado, isso é uma falta de cuidado, sem dúvida alguma. Doutor, o recado que determinava aguardar na fila em pé já foi retirado da agência, mas mesmo assim a gente pode dizer, né? Houve uma irregularidade e vou até além. Para mim essa nota do INSS foi muito rasa. A gente esperava de fato que até uma investigação fosse aberta para saber que servidor colocou esse recado ali. Mais uma vez, o fato de tirar ou não tirar o recado, para mim mostra que o problema, pelo menos aparentemente, não está mais à vista. O importante é saber se de fato a fila foi regularizada. Quanto ao servidor responsável por este ato, sim, poderá responder administrativamente junto aos seus superiores. Não há dúvida disso. Eu falo que não basta, às vezes, uma boa iniciativa, uma boa ideia de um servidor. Ele tem que entender o reflexo disso. Ele tem que entender qual a extensão que isso vai trazer para aquele usuário da unidade. Vamos lembrar, inclusive, que o fato de ser um órgão público não dá ao órgão público nenhum direito a mais do que aquele que tem todas as empresas privadas. Se torna nesse atendimento até equiparado a uma relação de consumo. É um serviço que está sendo prestado àquele consumidor. Também é lei federal, o Código de Defesa do Consumidor.
Doutor, um vereador chegou a ser acionado, né, assim que constatada, que chegou até ele essa denúncia, agora uma denúncia gravíssima. Esperamos também que, por exemplo, o Ministério Público faça uma fiscalização para saber se os direitos dos idosos, da pessoa com deficiência, está sendo respeitado ou não lá na agência. Sem dúvida, é uma possibilidade. O Ministério Público tem, dentre suas competências, também esta atribuição. Não acredito, no caso concreto, que isso seja feito, até porque, aparentemente, a situação foi sanada nesta agência. Me parece que o trabalho deveria ser mais amplo na concepção do próprio órgão em todas as suas agências. Hoje o INSS tem um problema que é, ao mesmo tempo, uma solução, que é a informatização. Sou totalmente favorável à informatização do atendimento, esses agendamentos pelo 135, pelo telefone ou pelo aplicativo do meu INSS. Mas nós não podemos esquecer que boa parte da população mal sabe ler. Nós temos analfabetos funcionais, nós temos pessoas idosas que não têm familiaridade com a tecnologia. E isto tem prejudicado muito o atendimento exatamente dessa parcela da população mais vulnerável. Vamos seguir acompanhando de perto toda essa situação lamentável mais uma vez. Agradeço ao Dr. Rony Gatto, advogado, por nos ajudar a entender esse cenário, essa notícia aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, doutor. Outro.